Estamos de volta com sala de imprensa especial dessa terça-feira, 21 de outubro de 2014. Nós estamos conversando com os dois representantes dos partidos que disputam a eleição presidencial no próximo domingo. Daqui a 5 dias nós teremos aí a definição, no final do domingo que vem, de quem irá governar o Brasil por mais 4 anos. Nós temos aqui representante do PSDB, Marco Azevedo, aqui à minha direita, e temos também a presença do Arivaldo Santos Ribeiro, do PT, Partido dos Trabalhadores, que representa aí, os dois representam aí os partidos e os candidatos que disputam a eleição presidencial deste ano de 2014. Vamos começar com a pergunta nesse bloco, lembrando que os dois candidatos têm direito a fazer 2 perguntas. O Ari faz 2 perguntas para o Marcos e o Marco Azevedo faz 2 perguntas para o Ari. Vamos começar com o Arivaldo, do Partido dos Trabalhadores, tem direito a fazer a pergunta. Arivaldo. Bom, a pergunta é na linha que, para que possa ser, né, melhor colocado as diferenças de governo. E como eu disse, tanto o Partido dos Trabalhadores quanto o PSDB tiveram a oportunidade de estar apresentando os seus projetos. Porque às vezes no discurso há muita semelhança, mas os resultados concretos é que faz com que essas diferenças sejam mais realçadas. E eu gostaria de fazer a pergunta para o Marcos. Estou aqui com um recorte da jornal Folha de São Paulo, de dezembro de 2002, onde a manchete é: Brasil é o segundo do mundo em desemprego. Nós gostaríamos também de estar relembrando aqui que em 1994, que era o primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso, o salário mínimo era de R$70. Quem se lembra que naquele momento o salário mínimo foi equiparado, o real foi equiparado ao dólar, portanto $70, e que hoje o salário mínimo é de R$724, com valorização de 74% acima da inflação, e $325. E nós vimos há pouco o principal homem da economia do candidato Aécio Neves, fazendo a seguinte declaração: o salário mínimo está muito alto. O que isso representa para uma política de salário mínimo, de valorização do salário mínimo, que foi iniciada no governo Lula e que precisa ser reforçada? O que representa essa afirmação do Armínio Fraga ao dizer que o salário mínimo está muito alto e capitaneado por uma fala do Aécio Neves dizendo que vai tomar medidas impopulares? Eu acho que é muito oportuno e, como empresário, eu sei bem como é que são as políticas do salário mínimo. Acompanho dia a dia isso e vejo como é que é e como foi importante essa questão do aumento do salário mínimo. Nós temos que analisar os fatos segundo o seu momento histórico, né? Você vê o Brasil, de onde nós viemos, né? A tragédia do Getúlio Vargas, o golpe de 64, depois as diretas, e vemos como é que foi a participação do PT em tudo isso, né? Todas as coisas que foram importantes para o Brasil, que hoje permite que o PT governe como faz, ele foi contra. Então, foi contra a direta já, ele foi contra depois o Plano Real, tudo o PT entrou por essa linha. Oposição pela oposição, uma oposição gratuita. Nós temos que parabenizar o governo do PT, não é? Você viu o governo que Lula fez? Foi muito importante, os ganhos sociais, tudo isso permitido por causa do Plano Real que nós tivemos. Agora você pega, vamos comparar com o governo Dilma. Olha só, a inflação está aí de volta. Hoje a bolsa caiu de novo. Mudou qualquer coisa, qualquer tremeu lá, Dilma, a bolsa cai. O partido falta credibilidade, sabe? O mundo não acredita mais no PT. Você vê, agora a Dilma foi lá para a ONU para defender os terroristas lá da Síria e do Iraque. Que país é esse? Por que o Brasil está sempre se aliando a essas ditaduras, a essas pessoas que estão aí, se aboletam do poder? Esse negócio assusta a gente. Agora, a questão do salário mínimo, o PSDB tem uma proposta para o salário mínimo e continuar os ganhos do salário mínimo como tem sido feito. É uma coisa importante para o Brasil, isso movimenta a economia. Então, a postura do PSDB é: vamos continuar com o que foi bem feito. Agora, o que nós vimos no governo atual, a Dilma foi, tudo se perdeu.
Olha só, a credibilidade do Brasil para onde foi parar. Então, a nossa postura, o que o PSDB defende? O PSDB defende ganho no salário. Vamos continuar fazendo a mesma política. É isso que nós defendemos. Agora, o que nós somos contra é o desperdício. Eu acho que uma pergunta que o Aécio podia fazer para Dilma na hora do debate é perguntar o nome dos 39 ministros que ela tem. Como é que chama os seus 39 ministros? Quando é que ela reúne com eles? Nunca. Você vê o aparelhamento. Talvez as pessoas não sabem o que é aparelhamento. É o seguinte, você pega as pessoas que são ligadas a você e coloca elas nos pontos das empresas importantes. Pessoas sem nenhuma condição para gerir nem o bar da esquina. Hoje estão dirigindo grandes estatais, ocupando cargo de dedo. E o que acontece? Corrupção. Os caras estão lá prontos para isso. E tem um outro fato muito grave. Sabe por que o PT defende o Zé Janino, o Zé Disseu, quando eles levantam a mão? É porque na hora que você vai lá pegar a delação premiada que foi feita, o que aparece lá? Aparece dizendo assim, não, o dinheiro foi para o PT. Eles acham isso certo. Não, é diferente. O PT não desviou dinheiro do Brasil para fulano, beltrano, não foi para aqueles apaniguados dele, né? Não foi. Foi para o PT. É o PT. O PT tem um projeto de Estado. Né? Ele quer permanecer no poder, então vai pegar um pouquinho de recurso lá, vai montando isso aí, e ainda mantém as ditaduras da América Latina. Evo Morales, Venezuela, Cuba, Nicarágua, todo mundo recebe dinheiro daqui. Ok, respondida a pergunta do representante Arivaldes do PT, o Marcos Azevedo tem direito agora a fazer uma pergunta para o Ari. Ari, eu sei que todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Não é? Todo lugar tem. E o PT, desde a época lá de 79, logo do início do PT, a gente viu que o PT foi formado por pessoas sérias, por trabalhadores, por professores, por pessoas que estavam ligadas realmente à área laboral, pessoas que tinham bons princípios. E o PT manteve isso durante muitos anos, foi um defensor da moralidade, correu atrás dessas questões de corrupção. E hoje você vê o PT com todas essas denúncias, coisas que abalam a República no Brasil, coisas que assustam, metem medo, né? Aí você vai e pensa assim, quem são os parceiros do PT? Maluf, Renan Calheiros, não é? Você vai ver o PT ligado a Zé Sarney. Vocês que são pessoas que são corretas, estão nisso há muito tempo, vocês não se sentem que vocês foram enganados por permanecer num partido que, para poder governar, se entregou dessa forma? Bom, o Marcos, a pergunta que eu tinha feito no bloco anterior, lamentavelmente você não respondeu com dados concretos, né? Só para tentar clarear um pouco mais a você, durante os 8 anos do governo Fernando Henrique, porque eu fiz a pergunta exatamente para mostrar a diferença das prioridades que são dadas em cada governo, nos 8 anos do governo Fernando Henrique foram gerados tão somente 800 mil empregos contra quase 20 milhões de empregos gerados nos 3 governos do PT. Isso significa 25 vezes mais geração de emprego num governo do que no outro. Nós temos hoje um salário valendo mais de 4 vezes em dólar o que valia antes e o que mostra claramente as diferenças de opção na preferência e nas prioridades que são dadas tanto no governo do Partido dos Trabalhadores, fazendo uma opção pela inclusão social, e um governo tucano, um governo do PSDB, em que a prioridade foi de fato administrar esse país para 1/3 apenas da sociedade, uma classe que sempre esteve recebendo os benefícios do governo em detrimento de 2/3 da sociedade. O Partido dos Trabalhadores ele inaugurou uma nova forma de fazer política nesse país, em que é fundamental dizer que o Brasil passou a ter uma nova forma de gerir a sua riqueza. Quando eu citei o exemplo da Sabesp, onde foi priorizado os recursos que deveriam ser destinados ao investimento
para a solução das necessidades, dos problemas da sociedade, enquanto foi dado recursos para os acionistas, mostrando essa preferência que é dada ao governo do PSDB. Nós temos exemplos dos governos que estão associados aos governos tucanos, e eu não sei se você lembra do Cachoeirinha ou do Cachoeira, que era no estado de Goiás, em que esteve envolvido com aquelas práticas ilícitas, o Demóstenes Torres, que está hoje apoiando o seu candidato, e que se nós não fizermos uma reforma política, nem tampouco o PSDB e não tampouco o Partido dos Trabalhadores poderá se livrar dessa conjunção para poder garantir governabilidade. Isso é lamentável que o sistema político brasileiro tenha que fazer que é um governo presidencialista e que, na verdade, o poder acaba sendo exercido pelo Congresso Nacional. E hoje nós sabemos que o Congresso Nacional, com as forças retrógradas que estão colocadas lá, dificulta a organização dos interesses da população. Então, eu acredito que a reforma política, que é uma das prioridades colocada para o segundo mandato da presidente Dilma, vem exatamente nessa perspectiva de que, fazendo-se um plebiscito, porque não será esse Congresso que fará essa reforma política, pois esse Congresso é um Congresso viciado, é um Congresso onde quem se elege com a força do dinheiro e tem o retorno para as empresas que financiou. Então é fundamental que nós tenhamos uma reforma política para que nós tenhamos um sistema de governar o país saneado e em condições de estar dando mais respostas aos interesses da sociedade em detrimento do que é feito hoje, que é o interesse político. Bom, agora a gente vai para as duas últimas perguntas. O Ari respondeu agora. Pode fazer a pergunta para o representante Marcos Azevedo. Bom, eu queria retornar ao assunto da questão da corrupção. E eu vou fazer questão de estar lendo aqui os 10 maiores escândalos de corrupção do Brasil. Tá? Máximo um minuto. Privataria Tucana, 100 bilhões de reais, o PSDB envolvido. O Banestado, 42 bilhões de reais, o PSDB envolvido. Vampiros da Saúde, 2,4 bilhões de reais, o partido do candidato Aécio Neves envolvido. O escândalo do Banco Marca, que 1,8 bilhões de reais, PSDB. TRT de São Paulo, anões do orçamento, o escândalo da navalha na carne, o trem salão tucano, que eu já tinha citado aqui antes, o Sudã, a máfia dos sanguessugas, enfim, vários atos e escândalos de corrupção envolvendo a sigla PSDB e o DEM, o seu principal aliado. O que você, Marcos Rezende, tem a dizer com relação a estes escândalos que tanto envolveu pessoas do seu partido, que está agora sendo investigado, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, a questão, por exemplo, do propinoduto tucano de São Paulo? Marcos Azevedo, só lembrando, Marcos Azevedo, representante. Eu apenas lamento muito que o governo do PT tenha estado 12 anos no poder e tenha esquecido e deixado de lado, de repente, segundo as suas conveniências, de fazer duas reformas muito importantes para o país. O PSDB luta há anos para fazer uma reforma política no Brasil, sempre impedido pelo PT. Deve ser porque ele está no poder. A reforma tributária, olha, o empresário no Brasil é extorquido. Sabe por que não tem mais emprego no Brasil? Porque o custo para se empregar é imenso. Quando você vai fazer a folha sua de pagamento, você tem que dar dinheiro para a Senac, Sesc. O governo é muito engraçado nisso, porque ele põe multa se você vai mandar seu funcionário embora sem justa causa, você dá 40%. E aí você vê qual é a pior aplicação que existe no mundo, é o seu fundo de garantia. Porque o governo é paternalista, sabe? Em vez de te entregar o dinheiro do seu fundo de garantia, ele fica com ele e diz que vai aplicar para você. Você lembra você que ouviu os reclames do governo do PT, põe o dinheiro na Petrobras, apliquem ações da Petrobras? Infelizmente eu tenho que lamentar com você, porque você perdeu mais da metade do seu capital. É assim, o PT não consegue planejar, o PT é um partido de momentos. Então isso tudo facilita esse momento que nós vivemos no país. A questão da
da corrupção, nós temos uma grande diferença do PT. No PSDB é o seguinte, nós acreditamos nas instituições, nós acreditamos na Polícia Federal, nós acreditamos no Procurador-Geral da República. Falar todo mundo pode, fala. O governo Fernando Henrique está aí, já tem quase 15 anos que acabou. Fala-se. O que o PT fez? Por que o PT não processou o Fernando Henrique? Por que não apareceu? Ele diz que ele faz, não é? Parece que a presidenta agora diz que ela manda na Polícia Federal, perigosíssimo para uma democracia, mas ela disse que ela faz isso. Então é assim, o PT é o partido do improviso. E depois ele fica dizendo, fez, tá 12 anos no poder. Por que ele não tomou as providências para corrigir? Por que que agora a Dilma está dizendo que vai fazer reforma política? Sabe por quê? É porque agora está mostrando aí, ó. Não aconteceu na vizinhança, não. Aconteceu lá no meio do poder. E aí você fica estupefato quando você vê o cara declarando assim, não, o dinheiro não era para Beltrano nem para Cicrano, não. O dinheiro é para o PT. E eles se justificam, porque eles acham que os fins justificam os meios. Então, quer dizer, roubar para o partido pode. Você concorda com isso? Você que está em casa hoje, você concorda que um partido que está dirigindo o país faça isso? Isso é uma disfarçatez, isso é uma vergonha para o Brasil. Então, eu acho que nós precisamos pegar e botar as coisas no seu devido lugar. Corrupto, lugar de corrupto é na cadeia. Ninguém no PSDB defende corrupto. Provou que é corrupto, cana. Vai ser retirado do partido na hora. Não é? É assim que deve ser. Mas nós não vamos chamar Zé Genuíno e quem fez as coisas igual a ele de herói. Porque para nós, eles são ladrões, porque eles desviaram o dinheiro. Foi para fulano. Não foi para ele, coitado, ele é pobre. Mas ele desviou. Então, o importante para nós, do PSDB, é a questão da moralidade e de recuperar os valores, sabe? Recuperar a ética. A reforma política é importante. Sim, o Ari tem razão, mas mais importante do que isso é que as pessoas sejam punidas e que o partido, quando elas forem punidas, ele concorde e fale assim, infelizmente, essas pessoas estavam aqui, mas vamos expulsá-las. E o PT não faz isso, nunca vai fazer. Bom, agora a gente vai para a última pergunta desse bloco, encerrando o programa, a pergunta do Marcos Azevedo para o representante do PT, Arivaldo Santos Ribeiro. Eu sempre fui na minha vida, eu sempre fui um admirador. Um minuto para a pergunta. Sempre tive muitos amigos no PT. E sou um cara do turismo, então eu queria que você comentasse isso. Eu participei diretamente como membro do Conselho Nacional de Turismo, da política do governo para turismo. No governo Fernando Henrique, as verbas para o turismo, elas vinham um valor bem menor do que no governo Lula, é verdade. O Brasil passava um momento econômico muito difícil e nós estávamos trabalhando em cima disso. Mas no governo Lula nunca faltou dinheiro. O dinheiro veio aos montões. A nossa proposta, quando nós assumimos lá, o Brasil tinha 3,5 milhões de turistas estrangeiros por ano. E a proposta era que até o final do governo Lula nós teríamos 10 milhões de turistas. Depois de tudo isso, que nós vimos aqui, questões do aeroporto, essas outras coisas, o Brasil, infelizmente, continua derrapando nisso. Nós hoje recebemos 5,5 milhões de turistas. E o PT tem alguma proposta diferente? Vai mudar o plano? O que vai acontecer de agora em diante para o turismo do Brasil? Bom, só dizer que eu não sou o candidato, mas vamos responder. Não sou a candidata, que é só dizer você, Marcos, que infelizmente você não respondeu a pergunta que eu fiz anteriormente. Tá? Para que seu conhecimento, no levantamento do TSE, o partido que apresenta maior número de candidatos que foram barrados pela ficha limpa foi o PSDB, com 56 nomes. Só lembrando que o seu partido, que diz que faz combate à corrupção, durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, realizou tão somente 48 operações da Polícia Federal, enquanto no governo do Partido dos Trabalhadores foram 1.273 operações. Portanto, mais de 30 vezes o número. Isso, se me desculpa, mas isso não corresponde o discurso com a prática. Eu costumo dizer que são os indignados seletivos. Eu li aqui os 10 maiores escândalos do Brasil, todos eles, 9 deles envolvendo o partido
o partido que você é filiado, e um envolvendo o DEM, que é o aliado número 1 de primeira hora do PSDB. Isso é lamentável, mas é a realidade. E já que o seu partido tem tanto interesse com a questão do turismo, você saberia citar, e essa não é a pergunta que você vai responder, se existia alguma obra para beneficiar, por exemplo, o turismo de Guarapari, feita pelo PSDB, pelo governo tucano? E eu respondo por você, não existe nenhuma obra. E eu posso lhe dizer que as obras que estão sendo realizadas, não sei se você sabe, mas a obra realizada, o calçadão do centro da Praia da Castanheira, foi recurso federal. A obra que está sendo projetada para o canal de Guarapari, onde vai estar envolvido quase 40 milhões de reais, são recursos do governo federal, na sua maioria, entrando a contrapartida de 10% apenas do Estado do Espírito Santo. Então, para você ver de que o Partido dos Trabalhadores não só tem política para o desenvolvimento do turismo, mas investe em obras de infraestrutura para que o turismo possa ser autossustentável. E esses dois exemplos que foi dado, o calçadão do centro e essa obra do canal de Guarapari, uma obra orçada de cerca de 40 milhões de reais, com recursos do Ministério do Turismo. Devo dizer que o governo do Partido dos Trabalhadores trouxe já o grande evento, a Copa, em que mesmo com toda a torcida contra da oposição, foi um sucesso, onde trouxemos milhares de pessoas do mundo inteiro para conhecer, e vamos ter agora um novo evento em 2016, que é a Olimpíadas. Então são exemplos de que o Partido dos Trabalhadores, além do desenvolvimento social, além de investir para que as oportunidades sejam geradas para as classes menos favorecidas, tem políticas claras para todas as etapas, todos os setores da vida econômica do Brasil. E uma delas é exatamente o turismo. E para não dizer que a discussão fica muito no nível, nós estamos citando as duas grandes obras do governo federal em Guarapari na questão do turismo. Exatamente o canal de Guarapari e o calçadão do centro de Guarapari. Bom, nós estamos encerrando, portanto, o programa de hoje. Nós tivemos a participação do Arivaldo Santos Ribeiro, do PT, e do Marco Azevedo, do PSDB. Os dois representaram aí os seus respectivos partidos e candidatos. Agora, cada representante tem aí 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Né? Vamos começar pelo Marco, que o Ari falou agora. O Marco Azevedo tem, então, portanto, 2 minutos para fazer as considerações finais e o encerramento do programa. Tem que ser. Ou não, você pode ficar à vontade, você tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Bom, se os candidatos querem participar, são sorteio. Fazer? O Marco não está concordando em deixar a palavra final. Mas eu iniciei, acho que a apresentação sem precisar de sorteio, de uma maneira democrática, eu permiti abrir, né, abrir o debate. Para mim, quando eu não podia responder. Não, mas vai fazer a mesma coisa de novo? Não, nós deixamos claro que... Não, agora são as considerações finais. São considerações finais. Ele leva vantagem por 2 vezes encerrar as séries aí de perguntas. Mas eu vou responder. Se você concordar, ele pode fazer então? Não, posso. Acho que acho que um grande equívoco que o parceiro do debate está tendo, acho que não está justificando. Eu abrir mão de estar fazendo a apresentação inicial, abrir mão de fazer sorteio, e por justiça teria que ser ele agora fazendo a intervenção final e eu poder, por último, estar fazendo. Mas eu não temo, porque eu acho que o debate foi extremamente proveitoso. Nós podemos estar aqui apresentando realmente diferenças de formas de pensar a sociedade, de pensar a coisa pública, onde nós achamos que a riqueza de uma nação ela tem que ser dividida com o seu povo e não com uma minoria, e sim com a totalidade desse povo. Por isso que o nosso partido, as gestões do companheiro Lula e da companheira Dilma, têm sido
no sentido de aumentar as oportunidades para aqueles que sempre estiveram excluídos, tanto no acesso da questão da economia, quanto no acesso à questão do ensino, e isso nós estamos fazendo de uma maneira exemplar. O Brasil é considerado hoje pela Organização das Nações Unidas como o país que melhor fez distribuição de renda no mundo. Essas questões precisam ser bem entendidas e não é apenas uma preferência por uma parcela da população, mas é por um entendimento político de que nós fazendo essa descentralização dos recursos, há, sem dúvida alguma, um ganho de todos os setores da sociedade. Não é a classe A, a classe B tiveram ganhos importantes, mas é fundamental dizer que foi um governo que priorizou as classes menos favorecidas. E vamos continuar fazendo essa prioridade, porque são classes que precisam ser melhor assistidas, tendo mais oportunidades para o desenvolvimento da sua família, o seu desenvolvimento social. Marcos Azevedo, portanto, agora os 2 minutos para você fazer as suas considerações finais, encerrando o programa de hoje. Ari, foi um grande prazer estar aqui com você. Eu acho que nosso debate é muito importante para a democracia no Brasil e a maneira como você se portou e colocou, acho que foram muito reveladoras para os nossos telespectadores. A verdade nossa hoje aqui é que o PT abandonou o Espírito Santo. Os candidatos do PT hoje, que fizeram a campanha política aqui no Espírito Santo, esconderam que era do PT. O Cosa, coitado, nem conseguia fazer a campanha dele, porque a Dilma não vinha no Estado, o dinheiro não vinha, você vai ver, você pode parar e pensar a situação que está no nosso aeroporto hoje. O Vitória está... eu já tive reuniões aqui com o Lula e tal, o aeroporto fica pronto em 2008. Até hoje é essa vergonha, sabe? E se você vai olhar a obra do contorno de Vitória, há quantos anos? 20 quilômetros de estrada, 10 anos, 12 anos do governo do PT e a estrada não fica pronta. A gente ouve falar do canal de Guarapari, com certeza não vai ser feito, sabe por quê? Os projetos já vêm para cá, bichado, o orçamento está estourado, é a história de sempre. Não dá para fazer porque o orçamento, o planejamento não permite, as obras estão superfaturadas. É assim, você vai ver a quantidade de obras que tem paradas no Brasil, falta gestão no PT. Então, os ganhos que nós tivemos todos nesses anos com a Bolsa Família, com a ajuda de custo com as faculdades, isso são projetos importantes, mas são projetos do governo. Isso não é projeto do PT, não. Isso é do governo. Quem faz isso é o Brasil que faz isso por você. Então, isso tudo são projetos importantes para continuar para o Brasil, mas nós vemos isso. As obras, você vê como é que é escoada a nossa produção no Brasil hoje. Olha, se você andar nas estradas, você vê a situação delas. Então, é um estado de calamidade, sabe? Então, terminou. Por isso nós defendemos a candidatura do PSDB. Domingo, vote no Aécio. Bom, a gente encerra, portanto, o programa Sala de Imprensa dessa terça-feira, hoje, dia 21 de outubro de 2014. Queremos agradecer a presença do Ari, a presença também do Marcos Azevedo, os 2 representantes dos partidos que disputam a eleição presidencial no domingo. Agradecer a presença de vocês dois, parabenizar pela postura, pela cordialidade, pelo comportamento de vocês nesse debate, nessa espécie de debate que a gente fez hoje aqui no Sala de Imprensa. Agradecer também a presença do Antonino Simão de Campos, do jornal Hora da Gente, do Rodrigo Barbosa, sempre participando com a gente aqui do programa Sala de Imprensa, do jornal O Capixaba, a presença também do Araquém, lá do bairro Perocão, que agora vai ser vizinho do Antonino, a presença também do seu Lauro Guimarães, aqui acompanhando o Sala de Imprensa ao vivo. E para você que não viu, você que chegou no finalzinho do programa, não tem problema, até sábado com certeza esse programa vai ser reprisado várias vezes na íntegra, sem cortes, como ele foi agora ao vivo para toda Guarapari. Agradecemos a você de casa pelo carinho de sempre, da audiência, agradecemos a Deus por mais um programa realizado na TV Sudeste. A gente fica por aqui, terça-feira, pós-eleitoral, tem mais Sala de Imprensa. Até lá.